Você sabe qual é a diferença entre estabilidade e vitaliciedade? Essa é a aula nova que eu estou hoje disponibilizando aqui no nosso canal. Fica por aí porque vai ser bem legal. Quando você estuda a Constituição Federal de 88, ou quando você lá no direito administrativo vai estudar o estatuto de algum servidor público, você vai se deparar com a expressão estabilidade, ou até mesmo, dependendo do concurso que você vai fazer, com a expressão vitaliciedade. Mas você sabe a diferença entre elas? Então vamos diretamente para o texto constitucional. Lá no artigo 41, você vai encontrar a estabilidade, que é o sonho de muitos concurseiros. Muitas pessoas estudam para concurso público e o principal objetivo dela, muitas vezes, nem é o salário, é ter a estabilidade, que é uma grande garantia para os servidores públicos. Então, o artigo 41 fala, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Algumas coisas importantes já no caput do artigo 41. Olha que legal, pessoal. É necessário um cargo público, porque se você pensar em emprego público, esse não tem estabilidade. Então, para você ter estabilidade, você precisa de um cargo. Esse cargo tem que ser de provimento efetivo e a necessidade da realização de um concurso público. Então, se você não tem concurso público, você não tem cargo efetivo, você não tem cargo, você tem emprego público, logicamente você não tem a base aqui do artigo 41 e isso impossibilita a estabilidade. Então, no artigo 41, informações importantíssimas. Professor, mas afinal de contas, o que é ser estável? Olha, a estabilidade do servidor público, a doutrina do direito administrativo, nos diz que o servidor público ele é estável no serviço público. Olha que importante que eu estou falando. A estabilidade é no serviço público e não no cargo. Então, estou escrevendo aqui para você memorizar. No serviço público. Não é considerada a estabilidade no cargo. Como assim, professor? Não entendi. Veja bem, quando você cumpre o requisito do artigo 41, você tem 3 anos de efetivo exercício, você passa por uma avaliação especial de desempenho, você adquire estabilidade no serviço público. Eventualmente, se você trocar de cargo, por exemplo, fazendo um outro concurso público, você tem a possibilidade de retornar ao seu cargo de origem. Por que é possível um servidor estável que faz um concurso para outro cargo, que ele chega lá na outra função, no outro cargo, ele não gosta daquela função, ele pode retornar ao cargo de origem. Tá? O nome disso é recondução, é um termo específico do direito administrativo, mas essa possibilidade de retorno é porque a estabilidade acontece no serviço público. Vou contar para você aqui um exemplo real acontecido com um amigo meu que trabalha inclusive aqui comigo, na minha lotação. Ele estava trabalhando no cargo efetivo, estável, entrou junto comigo, tem aí 16 anos no cargo público, é estável no serviço público e ele não estava contente com a função, fez outro concurso público. Quando ele fez outro concurso público, ele foi até o órgão que era na Justiça Federal, passou no concurso para analista da Justiça Federal, chegou lá, trabalhou 6 meses e não gostou da função. Pensou assim, aqui é muito parado, é uma função muito burocrática, eu quero voltar para a polícia, onde eu tenho uma função mais dinâmica. Será que ele pode retornar ao cargo? Sim, ele retorna ao cargo da polícia. Por quê, pessoal? Porque a estabilidade é no serviço público e não no cargo. Professor, ele pode retornar sempre, a qualquer momento? Não, pessoal.
Depois de passados 3 anos, não é possível mais retornar, porque se entende que ele não fez a opção dentro do prazo correto e adquiriu uma estabilidade naquele outro cargo, tá? Por mais que o correto seja se falar que a estabilidade é no serviço público, após 3 anos ele não pode mais retornar, mas ele tem esse prazo de 3 anos. Muito bem. Qual é a vantagem de ser um servidor estável? É que a demissão, pessoal, a perda do cargo vai acontecer nas hipóteses aqui elencadas. Se você tiver uma sentença judicial transitada em julgado, você tem um processo realizado pelo Poder Judiciário e a pena imposta pelo juiz é demissão. Depois do trânsito em julgado, a pessoa perde o cargo, tá? Não esquecendo que o trânsito em julgado é o final do processo, quando não há mais possibilidade de recurso. Mediante um processo administrativo. Então, a segunda opção é processo administrativo disciplinar. É o conhecido PAD, com ampla defesa. Então, se você tem o processo administrativo disciplinar com defesa, o servidor também pode perder o cargo. Nesse caso, o processo não vai correr no Poder Judiciário, e sim pelo próprio órgão. Terceira possibilidade, mediante procedimento de avaliação periódica. Essa terceira possibilidade, o inciso 3, é o que muito se fala na mídia, pessoal. No jornal, na internet, que é a demissão daquele servidor relapso, daquele mau servidor público. Então, este mau servidor, o servidor relapso, aquele que não trabalha no serviço público, pela Constituição, ele poderia perder o cargo, mediante um procedimento de avaliação periódica, na forma da lei complementar. Então, estou aqui filmando essa aula para vocês, maio de 2020, é o dia inclusive que eu vou publicar ela aqui no YouTube. Nós ainda não temos essa lei. Por que eu estou falando a data? Porque pode ser que no futuro você assista esse vídeo e já exista essa lei. Então, maio de 2020, nós não temos ainda a lei complementar que regula a perda do cargo por insuficiência de desempenho, no caso, da avaliação periódica, ok? Então, quando você faz um concurso público, após 3 anos trabalhando, você demonstra que é um bom servidor, você logicamente vai passar por uma avaliação de desempenho. Essa avaliação é uma nota ok, você passa, você fica tranquilo. Qual é a forma de demissão? O chefe olha para você e não gosta da sua cara. O seu chefe não gostou de você. Lá no serviço privado, você pode ter se demitido. Por que você vai ser demitido? Porque o chefe não gosta de você. No serviço público, isso nunca vai acontecer. Se o chefe não gosta de você, o problema é dele. Desde que você tenha um desempenho dentro dos padrões esperados, você não vai perder seu cargo. Você perde o cargo se fizer besteira, tiver um processo judicial com ampla defesa e trânsito em julgado. Se você tiver um processo administrativo disciplinar, o próprio órgão processa você, ou através de uma avaliação periódica de desempenho. Isso é a estabilidade, é a regra no Brasil para os servidores públicos. Alguns servidores públicos do Brasil não terão estabilidade. Estes servidores terão vitaliciedade. Meus queridos, a vitaliciedade ela é para apenas uma categoria especial de servidores públicos. Nós temos aqui no quadro já o artigo 95, que fala que para os juízes, então para os membros da magistratura, eu estou falando membros da magistratura, não estou me referindo aos serviços auxiliares. Aquele meu amigo que foi para a Justiça Federal como analista, ele não tinha vitaliciedade lá, ele tinha estabilidade, porque a vitaliciedade é só para os membros, somente para os juízes, pessoal. Então o juiz, ele não tem estabilidade, ele vai ter vitaliciedade, que no primeiro grau é adquirida após 2 anos. Então aqui nós já temos uma primeira diferença.
a vitaliciedade 2 anos, a estabilidade 3 anos. Qual é a forma de perda do cargo? Após adquirir vitaliciedade, somente por sentença judicial transitada em julgado. Lá no artigo 41, você verificou 3 possibilidades. No artigo 95, você só tem uma possibilidade. Então, o que oferece mais garantias? A estabilidade ou a vitaliciedade? É claro que é a vitaliciedade, porque aqui você precisa de uma sentença judicial, ou seja, o poder judiciário vai sentenciar aquele juiz e decretar a perda do cargo. Não esquecendo que é o trânsito em julgado, é quando não cabe mais recurso. E você pode imaginar aqui o quanto tempo vai demorar esse processo, né, pessoal? Vai demorar muito, tá? Então é muito melhor ter vitaliciedade. Se os juízes têm vitaliciedade, é claro que os membros do Ministério Público, e aqui eu me refiro aos promotores estaduais, aos procuradores da República no âmbito federal e outros, né, membros do Ministério Público de uma forma geral no Brasil, eles também têm vitaliciedade. Então tá aqui, ó, vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então eu tenho membros do Ministério Público, artigo 128, membros da magistratura, artigo 95, eles têm vitaliciedade e não estabilidade. Ok, pessoal? Nós temos então essas 2 possibilidades. Professor, tem mais alguma dentro do texto constitucional? Tem. São as exceções das exceções. E eu criei esse quadro aqui, pessoal, para resumir tudo que nós aqui falamos, resumindo tudo e trazendo as exceções também. Então, para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa aula, estabilidade é a regra no Brasil. Os servidores públicos que ocupam cargos públicos efetivos, veja bem o que eu estou falando, cargo público efetivo tem estabilidade que vai acontecer após 3 anos de efetivo serviço, tá aqui, ó, e uma avaliação especial de desempenho. Há pouco tempo atrás, fazendo uma questão anterior, a banca perguntou: para adquirir estabilidade, basta o decurso do prazo de 3 anos? Resposta: não, errado. Basta o decurso do prazo de 3 anos e uma, né, soma avaliação especial de desempenho. O artigo 41 ele trata disso, tá? Vitaliciedade, nós acabamos de falar. A vitaliciedade, 2 anos. Professor, precisa de avaliação? É lógico. 2 anos mais uma avaliação para ver se a pessoa, né, cumpre bem a sua função. Ainda o artigo 93, inciso 4 da Constituição Federal, ele fala, pessoal, que para os membros da magistratura a necessidade de participação de cursos oficiais. Então a vitaliciedade, ela é um tempo menor, mas ela requer o decurso do prazo, 2 anos, uma avaliação e cursos oficiais. Cursos esses que são oferecidos pelo próprio órgão. Então nós temos a vitaliciedade para magistrados, juízes e membros do Ministério Público de primeiro grau. Olha que importante aquilo que nós estamos aqui falando. Eu vou apagar tudo para ficar bonitinho. E tem uma questão agora aqui, ó, que é uma exceção, pessoal. E isso aqui é alto nível do direito constitucional. Você vai ver um monte de aulas no YouTube, poucos professores vão falar disso aqui que eu estou falando agora, que é a possibilidade de uma pessoa adquirir vitaliciedade no primeiro dia que ele assume o cargo. Então, na investidura do cargo, não passa por avaliação, não passa por curso oficial, não passa pelo decurso do prazo de 2 anos. É uma situação excepcional. No primeiro dia, a pessoa já adquire vitaliciedade. Está aqui para você.
na regra do 5º Constitucional, artigo 94 da Constituição Federal, que é o 5º Constitucional? São advogados e membros do Ministério Público que entram diretamente nos tribunais, tá? Alguns tribunais do Brasil, vou citar exemplo 2, né? Os TJs e os TRFs, temos outros tribunais, mas eu não vou dar aula aqui do artigo 94. O TJ e o TRF, alguns desembargadores do TJ e do TRF serão advogados, você sabia disso? Serão advogados que entrarão pela regra do 5º Constitucional, tá? Então são advogados escolhidos pela OAB, a OAB ela escolhe 6 advogados e manda para o TJ, vamos dar um exemplo do TJ. O TJ recebe estes 6 nomes e escolhe 3. E envia para o governador. O governador do estado escolhe 1. É assim, pessoal, que funciona o 5º Constitucional. Vamos de novo? Quando você tiver uma vaga no tribunal e essa vaga for para um advogado, o advogado tem que ter mais de 10 anos de exercício profissional, são escolhidos pela OAB estadual 6 nomes, enviam os 6 nomes para o TJ. O TJ recebe esses 6 nomes e escolhe 3. Pega esses 3 nomes e envia para o governador, hein? Poder Executivo. Sabe o que o governador vai fazer? Vai escolher um nome e este escolhido, que passou 6, depois virou 3 e virou 1, ele vai se tornar um desembargador no TJ. E essa pessoa, ela vai adquirir vitaliciedade no primeiro dia de trabalho, no dia da investidura, no dia da posse. Ok, pessoal? Essa investidura no primeiro dia, essa vitaliciedade é para os membros, né, que entrarem pela regra do 5º Constitucional e também para os membros do Tribunal de Contas, tá? Artigo 73, parágrafo 3º. Você que está em casa assistindo aqui a nossa aula, eu espero que esteja compreendendo e eu vou dar um hashtag, fica a dica para você. Pegue esses artigos que eu estou aqui citando e faça a leitura dentro do texto constitucional. Perda do cargo. Já vimos agora que para estabilidade, voltando um pouquinho, para estabilidade, 3 anos avaliação. Para vitaliciedade, 2 anos avaliação e cursos oficiais, no caso dos magistrados. Tem possibilidade da pessoa adquirir vitaliciedade no dia da posse. Regra do 5º Constitucional e membros do Tribunal de Contas. Depois que a pessoa adquiriu vitaliciedade, depois que a pessoa adquiriu estabilidade, a perda do cargo ela fica mais difícil. Isso é uma garantia para a função que a pessoa desempenha. No caso da vitaliciedade, apenas uma possibilidade, meus queridos. Sentença judicial transitada em julgado. No caso da estabilidade, 4 possibilidades. Professor, você tinha falado 3, surgiu mais uma? Sim, cereja do bolo está aqui no final da aula. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa e uma avaliação periódica de desempenho, conforme lei complementar, que eu já expliquei que ela ainda não existe. Pessoal, temos uma 4ª possibilidade, que é mais uma daquelas coisas que você não vai encontrar em todo o curso. Mas aqui a nossa aula no YouTube ficou perfeita. Olha só, artigo 169, parágrafo 4º, recomendo a leitura por vocês. Ele fala que para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, pessoal, ela prevê um gasto máximo com o pessoal, tá? Os poderes têm um gasto máximo. Se um poder exceder esse gasto máximo, ele pode, como medida excepcional, promover a perda do cargo do servidor estável. Então, olha que interessante, eu até coloquei aqui em vermelho, porque é uma exceção da exceção, meu querido. Uma pessoa fez concurso público para cargo público efetivo, está trabalhando e o poder se desorganizou, começou a gastar demais, né? Começou a muitos gastos, ultrapassa o limite permitido pela lei de responsabilidade.
Sabe o que o Estado pode fazer, pessoal? Eu falo Estado de uma forma geral, União, Estado e Município. Ele pode demitir, ele pode realizar a perda do cargo. Esse é o termo correto. Ele pode retirar a pessoa estável do cargo como uma forma de economizar dinheiro. Tá certo? É a quarta possibilidade. Beleza, galera? Estamos aqui falando de estabilidade e vitaliciedade. A nossa aula ficou completinha. Acreditem nisso, pessoal. Ficou completa, ficou legal e é por aqui que eu vou parando. Eu espero sinceramente que você em casa tenha curtido, tenha aproveitado aqui a nossa aula. Ela foi feita com todo cuidado e carinho e também para ser uma aula completa. Tá? Um beijo, um abraço e até a próxima. Se você gostou, curte aí a nossa aula, acho que é importantíssimo curtir e também segue aí o nosso canal no YouTube. Grande beijo, um abraço e até a próxima.